Nós vamos estudar esta manhã e, como sabem, a nossa 18ª Conferência de Adoração. E este ano tem como tema Derrama Vida. Não sei se este tema não vai perdurar por mais alguns anos. Não sei. Vamos aguardar. Mas este tema tem falado muito às nossas vidas. Todos nós temos sido impactados. Eu não sei quantos podem manifestar-se daquilo que... Se Deus fez alguma coisa muito especial em vós, em especial ontem à noite. Quem é que foi tocado verdadeiramente pelo Espírito Santo? Quem é que foi cheio? Levanta a sua mão, se tem aqui alguém. Houve alguém batizado com o Espírito Santo? Alguém? Estou vendo. Não, quem foi batizado com o Espírito Santo? Ok. Amém. Meus queridos, há uma coisa que nós precisamos de aprender muito. Nós muitas vezes fazemos cartazes, venha receber o seu milagre, venha isto, venha aquilo. E muitas vezes Deus não faz o milagre naquela vida. Daquela vida não recebeu o milagre. E muitas vezes essa expectativa ou essa promessa que não aconteceu na tua vida, nem sempre é culpa tua, nem de Deus, muito menos do pregador. Mas nós temos de estar receptivos, porque a Bíblia diz, se pedirmos alguma coisa, diga comigo, se pedir alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Mas há uma coisa que nesta manhã, em relação ao tema Derrama Vida, eu gostaria que vocês entendessem. Ontem foi mencionado, tivemos 4 pregadores fantásticos, foi um tempo de tarde incrível. Parece que eles combinaram as pregações, foi uma sequência fantástica que o Espírito Santo trouxe, desde o irmão Júnior, depois a Nadir, depois o Danilo, depois a Corine. Foi um fecho de ensino para que o Espírito Santo à noite pudesse fazer o resto. Amém? E eu gostava que de pé lêssemos o texto que vai servir de meditação para a nossa manhã, em João 7:36. Vamos ficar de pé e vamos ler. Amém? E Jesus declara estas palavras. Que palavra é esta que disse? Buscar-me-eis e não me achareis. E aonde eu estou, vós não podereis ir. E diz que Jesus, no último dia da festa, o grande dia da festa, Jesus se pôs em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. E isso disse ele do Espírito Santo, que havia de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado. Quem é que se lembra da pregação de sexta-feira? Alguém aqui se lembra? Amém? Bem, parece que ninguém se lembra, mas estava cá muita gente. Não é? Que diz, o Espírito Santo ainda não tinha sido enviado. Santo, porquê? Porque ainda Jesus não tinha sido. Quem é que quer trocar a palavra glorificado? Esmagado. Lembram-se? Prensado. Vamos ficar sentados. O tema desta manhã é qual é a tua sede? Que sede é que tu tens? O que é que a tua boca pede? O que é que o teu coração anseia? O que é que tu buscas? E é interessante que Jesus, neste último dia da festa, e era a festa dos tabernáculos, mais ou menos 6 meses antes da sua crucificação, segundo reza a história, e é interessante que Jesus disse, quem tem sede, venha a mim e beba. Um pouco também, Jesus também falou, comentou, lá em capítulo 6 de João, o meu corpo é comida e o meu sangue é bebida. Isto é, Jesus está a dizer, vocês precisam de comer de mim, vocês precisam ser alimentados de mim. Quando Jesus foi ao deserto, é curioso ver, quando a Bíblia diz que ele responde a Satanás, que nem só do pão viverá o homem. Nós precisamos ser alimentados, nós precisamos de beber da fonte. E é interessante que a Bíblia é bem expressiva no que diz respeito à sede. Se você investigar em termos fisiológicos, é mais difícil, é mais demorado morrer de fome do que morrer de sede. A sede antecipa mais a morte. A sede tem
uns efeitos mais recentes e mais dolorosos. Morrer de fome chega a um momento da vida em que não comemos, em que deixamos de ter fome. Vamos morrer por fraqueza, vamos morrer por falta de nutrientes para alimentar os nossos órgãos. Mas a sede, alguns que, dependendo do corpo de cada pessoa, de 3 a 7 dias, os nossos rins, os nossos órgãos começam a ter graves problemas se não bebermos água entre 3 a 7 dias. E isso irá fazer com que antecipe a nossa morte. Mas estas palavras foram ditas, e eu gosto de pensar, porque nós estamos numa sequência de ensino, nós gostaríamos, por isso que foi uma pena alguns não terem aproveitado na sexta, embora provavelmente vamos ter a meditação na internet, também não aproveitaram o sábado à tarde, e outros não aproveitaram o sábado à noite, onde o Espírito Santo tomou conta das nossas vidas. E é interessante nós vermos que eu quero relembrar sexta-feira, quando nós ensinámos Getsemane é o lugar da prensa, é o lugar onde é esmagado, e foi ali que tudo começou com Jesus. E eu tinha dito na sexta-feira que o derramamento do Espírito Santo, ele não viria até que Jesus fosse totalmente esmagado, totalmente morto, crucificado, e que a sua ressurreição fosse real, para que a sua glorificação, como diz neste texto, pudesse ser efetiva. E logo depois o Espírito Santo seria enviado para nós. E é isto que diz o versículo 39. E isso disse ele do Espírito Santo, que haviam de receber quem? Os que crescem nele. Amém? O Espírito Santo é sobre quem crê nele. Se tu não crês, tu não buscas, tu também não recebes. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, ouça com atenção, não tinha sido dado, porque ainda Jesus não tinha sido glorificado. Amém? E como estudámos na sexta, acho que nós estamos nas condições apropriadas de podermos compreender o que é que Deus quer da nossa vida. Jesus está falando da água que gera vida, e a Bíblia é muito completa sobre a água. Eu gosto muito de pensar naquele Salmo 42 que diz: como a serva brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei diante da tua face. Note que Jesus estava a dizer: meus amados, se tu tens sede, vem a mim e bebe. Ou seja, é necessário vir a Ele. Nós muitas vezes achamos que a nossa sede de alcançar sucesso na vida, a nossa sede de ter um muito bom salário, a nossa sede de fama, a nossa sede de encontrar a família ideal, ou até a igreja ideal, ou seja lá o que for, é a solução para a nossa vida. Mas eu quero te dizer qual é a sede que cada um precisa de ter. É a sede do próprio Jesus Cristo. Amém? É essa sede, quando eu tenho sede de Deus, como o salmista bramava e clamava: eu tenho sede do Deus vivo, daquele Deus que pode mesmo saciar a minha vida. E ele exclamava, e eu gosto tanto deste salmo porque ele revela que realmente esta sede não é uma novidade do Evangelho. Não foi só Jesus que já trouxe este ensino. Já era algo que se sentia muitos anos antes, e nós precisamos de compreender que há necessidade de ter sede. Eu queria, meus amados, trazer à nossa mente esta sede de Deus, esta sede da palavra, esta sede da verdade, esta sede de imitar Jesus, esta sede de fazer a sua obra, é algo que poderá transformar o nosso conselho, pode transformar a tua vida de uma forma ativa e muito rápida, porque muitas vezes nós só temos sede daquilo que não presta. Amém? Falámos também sobre do que nós devemos nos encher. Muitos enchem-se de vinho, em que há contenda. Muitos enchem-se de dinheiro, que os leva a ter prazeres dos mais diversos e errados. Muitos enchem-se, porque o dinheiro não tem mal, ser milionário não tem mal, mas ter o coração lá, isso tem mal, porque o Senhor Jesus diz: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração.
Se o teu tesouro estiver em Deus, então o teu coração vai ser cheio de Deus. E nós precisamos ser, como dissemos na sexta, habitados pelo Espírito Santo. Não queremos não queremos o Espírito Santo dentro de nós para ser hóspede, mas queremos o Espírito Santo dentro de nós para que Ele faça morada completa, para que Ele seja o dono da nossa casa. E então nesta manhã, meus amados, eu preciso te levar a compreender que ter sede é das coisas mais difíceis de suportar. Ter sede de acordo com Cristo é algo de profunda busca. Jesus disse: se tens sede, vem a mim e bebe. A sede é um estado de insatisfação. A sede gera mal-estar, não sei se vocês sabem. A sede gera alterações de comportamento. A sede, ela nos leva, se não for saciada, à morte. Você está cá? E eu queria que nós entendêssemos estes aspectos importantes sobre a nossa sede de Deus. Se tu não tens sede, tu não estás com mal-estar. Se tu não tens sede, tu não estás com um comportamento diferenciado. Mas se tu também não tens sede, tu já podes estar morto espiritualmente. Porque a vantagem desta sede em Cristo, e Ele diz na sua palavra que em nós nasce um rio de água viva. Porquê? Porque nós recebemos o derramamento da vida do seu Espírito em nós para dar vida aos outros. Amém? Não é em vão que Jesus disse: em meu nome fareis isto, aquilo e aquele outro. Mas quem é que faz isso? Aquele que a vida está nele. Aquele que tem o rio de água viva dentro de si. Ter sede de Jesus, se não tivermos sede, precisamos de buscar com todo o nosso coração o que tens feito para saciar a tua sede. Eu acredito que não haverá ninguém aqui que não tem sede de Deus. Eu acredito que todo mundo tem sede de Deus. Muitos buscam saciar a sua sede em fontes estragadas, em fontes de água envenenadas. Por isso que Paulo dizia, há muitos que pregam um leite falsificado. Mas quando nós temos a sede e quando nós buscamos Deus com todo o nosso coração, a nossa sede é saciada. O teu comportamento, a tua sede, a tua busca para encontrar a água viva, onde é que tens buscado? Estamos num momento iminente de perigos, de muitos pregadores na internet, muitas opções para satisfazer uma sede que muitas vezes é uma água estragada, uma água turva, uma água envenenada, uma água que pode parecer água, mas não é água. E é tão perigoso. Eu sou amigo de um senhor que a sua filha comprou uma água de uma marca famosa, estamos a falar de há 25 anos, e essa garrafa de água famosa que a filha bebeu, uma jovenzinha de 15 a 6 anos, estava com o detergente da lavagem, que é bastante venenoso e gerava, de tal maneira que gerou destruição do seu corpo, do estômago. Aquilo era um ácido, destruiu-lhe quase o estômago, quase matou aquela criança. Mas irmãos, porquê? Porque a cor da garrafa estava igual, o líquido era de água, mas ali não havia só água, havia veneno. E eu quero dizer, amados, nós precisamos ter sede de Deus, para beber a sua pureza, a água pura que vem dele, para que através dessa água sejamos não só saciados da nossa sede, como virmos a fazer aquilo que realmente eu vou falar de seguida. Se tu tens sede, eu hoje quero te dizer, estás no local certo. Deixa Deus saciar-te. Disse Jesus, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então é necessário vir a Ele. Como está o teu mal-estar pela falta de sede? Será que a tua falta de sede já estás tão tranquilo que não tens sede de Deus e isso já estás adaptado? Significa que morreste espiritualmente. Porque deixa-me lhe dizer, todo aquele que quer Jesus não só tem sede hoje, como tem sede amanhã. É uma sede permanente saciada pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo habita em nós e há um rio de água que não seca. Porquê? Porque em nós habita o Espírito Santo.
a tua sede, se ela não for verdadeiramente saciada, tu podes entrar em colapso. Os teus rins, o teu corpo, a tua sede, se não for saciada, tu vais ter muitos problemas físicos, muitos problemas de bem-estar, mas quando a nossa sede é saciada, a saúde espiritual está em nós. Meus amados, o teu comportamento, qual tem sido o teu comportamento por causa da sede que tens em Deus? Eu quero contar aqui, eu quero ver se não me desconcentro com aquilo que quero dizer, mas eu quero dizer uma coisa: quem tem sede de Deus faz tudo para estar na fonte. A fonte não é na televisão. A fonte não é nos almoços e jantares. A fonte não é uma vida só de trabalho. A fonte é estar onde é ministrado aquilo que vem de Deus. Aqui há a fonte. Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui. Ele também está na tua casa, eu sei, mas a sede, o teu mal-estar por causa da sede. Eu não sei se vocês já repararam em pessoas que só querem Deus. Já olhou pessoas assim? Pessoas que só falam de Deus, às vezes até exageram um bocadinho, não é? Porque o próprio Jesus também sabia estar no almoço sem estar a massacrar sempre com aquilo que é espiritual. Ele também falava de outras coisas. Eu não estou a ver um Jesus que à refeição também não tratava de outros assuntos e não falasse de outros temas. Se fosse hoje, o meu Jesus era de Benfica, como é lógico, mas seria um homem que falaria também do Benfica, falaria do Porto. Se calhar Jesus era capaz de falar também de outros temas relacionados com muitas coisas. Nem sempre um cristão precisa de estar a falar línguas e a ser... Não, de maneira nenhuma, porque senão as pessoas nos chamariam loucos. Pode dizer amém? Mas nós precisamos, irmãos, de ter uma vida concentrada em Deus, uma vida, um interior apaixonado por Deus. E quando eu não tenho um comportamento cristão, é porque alguma coisa não está bem. O comportamento de quem tem sede de Deus é um comportamento diferenciado por causa da sua sede. Eu não sei quantos de vocês já se levantou para beber água. Já aqui alguém se levanta no meio da noite para beber água? Hã? Quantos de vocês conseguem dormir com a boca seca? Alguém consegue? Eu não consigo. Se tiver sede, eu não consigo dormir. Se tiver fome, consigo. Se tiver dores, consigo. Depende das dores, claro. Se tiver aborrecido, quando desligo um bocado, também consigo. Mas com sede eu não consigo adormecer. Alguém consegue? Eu não sei, irmãos, qual é o teu comportamento com a tua sede de Deus. Por isso que a Bíblia diz, bem-aventurado o que medita na sua palavra dia e noite. E um reflexo de alguém que tem sede de Deus, medita na sua palavra continuamente. O reflexo de alguém que tem sede de Deus, ora a Ele todos os dias. Um reflexo de alguém que tem sede de Deus é aquele que não consegue calar a sua boca, como Paulo disse, sempre pronto para dizer a razão da nossa fé. E nós, igreja, precisamos de perceber o que é ter sede de Deus. Não morras por causa da tua sede, porque quando tu tens sede e não sacias a sede que tu tens de Deus, tu vais morrer espiritualmente. E nós precisamos ter cuidado para que a nossa sede não nos conduza a uma morte, mas que a nossa sede nos conduza a Jesus. Amém? Alguém está a perceber o que eu estou a falar? Imagine você está em casa, cansado, e não quer vir ao culto porque está muito cansado. Passou o dia anterior a fazer muitas coisas, como eu na sexta-feira fiz, levantei-me às 3 da manhã, tive o dia todo ao sol, cheguei aqui à sexta, estava mesmo mal, em termos físicos. Tive uma irritabilidade logo de manhã, mas o Espírito Santo conseguiu pôr tranquilidade para resolver o assunto. E o diabo tudo quis fazer para perturbar a nossa conferência, mas eu lutei para que pudesse sustentar e beber da fonte. E quando tu trabalhaste o dia todo anterior e a tua sede de, eu devia de ir ouvir a palavra, mas estou tão cansado, vou amanhã.
Amanhã também é dia. Amanhã. Só que o que tu perdeste ontem não recebes hoje. A tua oportunidade de ontem não serve para hoje. A unção de ontem não está cá hoje. O Deus é o mesmo. O Espírito é o mesmo. Mas aquilo que tu demonstraste foi não ir à fonte. E às vezes nós não gostamos de ouvir estas coisas porque achamos, não é, que tem que haver tempo para tudo. Mas olha, só há uma conferência de adoração na ICIR destas uma vez por ano. Porque se tu tiveres uma profunda sede, pastor, mas faltou-nos um cabeça de cartaz, faltou-nos um pregador. Olha, deixa-me dizer, se calhar não teria muito mais gente, mas Deus não falaria tanto. Porque ninguém melhor para poder resolver a casa onde estamos que somos nós próprios. Amém? Nós temos a unção de Deus aqui. Nós temos profetas nesta casa. Nós temos ungidos de Deus nesta casa. Agora, o que é que tu fazes com a tua sede? O comportamento de uma pessoa que tem sede vem nem que seja de rastos à casa do papai. Tudo fará para estar neste lugar. Porquê? Porque é aqui que estamos reunidos em nome dEle. É aqui que vamos estudar a palavra que é dEle. É aqui que juntos vamos fazer força para que haja sinais, prodígios e maravilhas. E muitas vezes, irmãos, nós deixamos morrer a nossa sede. E aí vem o que diz lá 1 Coríntios 11. Por causa de nós não darmos valor à sede. É interessante um texto sagrado que diz que o Espírito Santo tem ciúmes. E quando nós não alimentamos o Espírito Santo, quando nós que temos Deus em nossa vida, começamos a dar lugar a tudo o que é menos espiritual para dar lugar ao que é material, ao que é a nossa vontade, ao que é os nossos prazeres, e colocamos o Espírito Santo um bocadinho de lado, a nossa sede vai gerar morte. Sede, sem ser saciada, gera morte. Diga lá para quem está ao seu lado. Sede, sem ser saciada, gera morte. Não é em vão que Hebreus diz que nem para sempre o meu espírito contenderá com o homem. Não é em vão que diz, se hoje ouvires a sua voz, não endureceis o vosso coração. Nós temos de ter algum cuidado, porque quantos de nós têm sentido da parte do Espírito Santo fazer algo e não fazemos? Eu acho interessante a oferta da viúva, que ainda acho que foi ontem que um irmão partilhou. Aquela mulher, ela deu todo o seu sustento. Porque será que deu todo o seu sustento? Ela não sabia que Jesus ia observá-la. Ela não sabia o que ia acontecer por causa de ficar sem recursos. Mas uma coisa ela sabia. Ela sabia que quem estava dentro dela lhe disse, dá-me tudo o que tens. Deus ainda fala ao teu coração. Será que tu andas a beber da água dele de tal maneira que tudo o que ele te manda fazer, tu fazes? Meus amados, o caminho para a nossa vida é beber da água que é Cristo. Há um caminho para os que bebem da sua água de forma contínua. 1 Coríntios 2,9 diz, mas como está escrito... Não. Então vais-me dar música. Sério? Eu já estou há 40 minutos a pregar. Sangue de Jesus tem poder. Eu nem comecei. Sério? Então dá-me um louvor assim bem bonito para ver se eu estou mais 40 minutos. 1 Coríntios 2,9. Como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Quem ouça o caminho de beber a água de Cristo é o caminho de alcançar aquilo que nem tu imaginas, nem tu consegues ter noção. Aquilo que Deus tem para a tua vida, se tu bebes da sua água, é algo tão grandioso e poderoso que não chegou nem ao teu coração ainda. Mas é para quem? Deus preparou para os que o
amam. Deus quer preparar algo grandioso para cada um de nós. Deus tem muito mais para cada um de nós do que assistir a um culto. Eu quero te dizer que o maior culto não é este que estamos aqui. O maior culto é o quando tu sais daqui. O maior momento espiritual da tua vida não é este em que nós somos tocados pela palavra, pelo ambiente espiritual. O maior momento que tu precisas vivenciar na tua vida é quando tu estás lá na guerra, é quando tu estás lá no momento chato, é quando a tua vida está ao contrário e ali tu sentes a presença de Deus e a guiar-te as tuas palavras e as tuas ações. Amados, Deus tem algo grandioso para cada um de nós. Deus tem algo tão poderoso que as coisas que ainda não vimos, vamos ver. Porque é que Deus diz que vamos ver? Porque nunca vimos. E se não vimos, não vamos ter expectativas. A nossa expectativa humana é que se eu estou doente, eu vou ser curado. A minha expectativa humana é que se eu fizer algo que de acordo com aquilo que é cultural, em termos cristãos, Deus vai resolver. Mas eu quero dizer, Deus tem muito mais daquilo que é normal. Muito mais do que aquilo que tu pedes. Mas tens que beber da sua água, tens que saciar a tua sede. Não podes deixar de beber da água que vem dele. Amém? As coisas que o olho não viu, e o ouvido ainda não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Isto é algo terreno que Deus pode fazer aqui conosco, como é algo muito eterno que Ele está preparando para todos nós. Outro aspecto que eu gostava de falar, nós precisamos de viver, de beber da água de Cristo. E ao bebermos da água de Cristo, isto nos torna pessoas capacitadas e apaixonadas para fazer a sua obra. Eu gosto muito do texto que li na sexta-feira, 1 de João 2,9, que diz algo que quero salientar nesta manhã. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê? Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja o que Deus diz. Quem sacia, quem bebe de mim, vai se tornar alguém tão relevante. Porquê? Porque vai anunciar as virtudes de Deus. E eu pergunto, o que é que tu anuncias a quem te rodeia? Qual é o teu plano para a pessoa que é teu cliente? Qual é o teu plano para a pessoa que é teu vizinho? Qual é o teu plano para a pessoa que te ofende? Para a pessoa que te deseja mal? Qual é o teu plano se tu bebes da água, se em ti há Deus, o que é que tu fazes com Deus dentro de ti? Qual é a tua mensagem todos os dias? Qual é a tua atitude no trabalho, em qualquer lugar onde tu estejas? Nós fomos chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas. Alguém aqui não foi chamado das trevas? Eu fui. E como não tenho tempo, não vou contar como. As virtudes de Deus se referem aos seus atributos, às suas qualidades, às suas características, que são consideradas como parte da natureza divina. E tu foste chamado para anunciar quem é Deus. Não foste chamado para discutir, nem provar Deus. Eu vou-te provar que Deus existe. Então como é que faz? Olha, vai aparecer ali uma pomba. Aquele pássaro vem à minha mão. Eu, quando era inocente espiritual, estava com alguém ao meu lado e eu disse-lhe, se for da vontade de Deus isto ou aquilo, não vou dizer o quê, aquele passarinho vem ter com a gente. Claro que o pássaro não vem, nem é lógico. Era a meninice espiritual que Deus aprecia. Que Deus aprecia. A ingenuidade espiritual leva-nos a alcançar o impossível. Acredita em mim. E quando somos ingênuos e dizemos disparates, essa pureza espiritual fará com que Deus ouça até coisas estranhas da nossa voz e nos faça certas vontades. O nosso Rodolfinho está a dizer ele um dia perdeu a bola, devia ter uns 5 ou 6 anos. E ao perder a bola,
com os colegas a jogar. Ele ouviu lá num culto o irmão Motinho ou não sei quem a pregar e ele percebeu que Deus respondia às orações. Então ele perdeu a bola e disse: vamos orar para que a bola apareça. Eles tinham era que a procurar. Mas esta pureza faz toda a diferença. Amém? A minha mulher, que ainda é uma senhora de 57 anos, 56, ainda, que embora não pareça, parece só ter 22, eu pareço ter 30, como sabem, como veem, como podem constatar. Ela ainda hoje ora para que Deus dê sol para secar a roupa. E eu e os meninos gozamos com ela. Não é? O irmão querido e amado Leopoldo, e eu faço como ele dizia na sua pureza espiritual, quando caminhava no seu carro, ele dizia: o Senhor, prepara um lugarzinho para mim. E ele diz que sempre aparecia. Quando eu faço isso, também me aparece muitas vezes. Ou aqueles dias que talvez não é? Mas eu quero dizer, irmãos, a pureza espiritual faz a diferença em nossa vida. Mesmo que pareça infantil. Agora que nós também temos o nosso tempo de crescer, mas não podemos deixar de ser crianças. Como diz aquela música muito linda. As virtudes de Deus devem sair da nossa boca. As virtudes nos falam dos elementos como amor, bondade, misericórdia, justiça, santidade, sabedoria, graça, paciência, perdão, entre outros. O apóstolo João estava relembrando que as virtudes de Deus são frequentemente mencionadas em relação àquilo que Deus é, àquilo que Deus faz. A mestre da Galileia, ele passava por onde passava e não era indiferente à necessidade de quem estava ao seu lado. E essas pessoas que vinham a ele com sede, algumas eram uma sede de Deus, porque estavam tão carenciadas de cura, de libertação, de uma palavra de conforto. E Jesus nunca disse não a ninguém. Nós temos Cristo em nós. Lembram-se de sexta-feira? Nós somos como Jesus. Fazemos as suas obras e faremos maiores do que as que Ele fez. Eu acredito que amanhã tu podes ser usado por Deus para grandes feitos. Se deixares o Espírito Santo. Se saciares a tua sede de Deus de uma forma contínua. E irmãos, o apelo que eu tenho para nós nesta manhã é um apelo a vir a Ele. Talvez tu tenhas muito conhecimento da Bíblia. Talvez tenhas muito conhecimento da palavra. Talvez tenhas muito conhecimento e até muita teoria. Até pode Deus já ter-te usado de forma maravilhosa. Mas tens perdido. Nunca me esqueço de um episódio dos meus 17, 18 anos, em que um irmão, um casal, uma família que eu ganhei para Jesus. Cheguei à casa deles, uma casa humilde. Ele, um homem forte, ainda viveu mais 15 ou 20 anos depois disso, já era reformado da polícia. E ele estava acamado, doente. Eu tinha ouvido uma pregação do pastor querido Moutinho, que o Senhor já o tem lá com ele no céu, e tinha dito: vocês não podem impor as mãos sobre ninguém. Isso é só para os consagrados e pastores. E eu, ouvindo aquilo, não impus, claro, não impus. Mas cheguei, ele estava acamado, estava na cama. E eu cheguei ao pé dele e, como não quis pôr a mão na cabeça, porque eu não sentia autoridade, pus-lhe assim de lado. E orei com ele. Uma oração que não senti calafrios, não senti arrepios, não senti nada. Porque Deus está, mesmo que tu não sintas. E aquele homem foi curado, sem eu saber. Eu saí de lá com ele na cama. Ele não sentiu nada, mas desapareceu a doença. Aquela doença que ele tinha todos os anos, que o massacravam durante toda a vida, passados uns 10 anos eu ouço dizer que ele nunca mais teve. Não foi ele que me contou, porque tinha medo que eu ficasse vaidoso. Ouvi de alguém que Jesus o tinha curado naquele dia. A simplicidade dos nossos atos. Termos sede de Deus significa que através de nós muitos vão ser saciados de Jesus. Há uma necessidade da igreja voltar às origens. A origem de falar do amor dele.
Por isso que a Bíblia diz que nós somos o quê, meus amados? Guarda este texto poderoso do apóstolo João. Nós somos geração eleita. Nós somos sacerdócio real. Nós somos nação santa, povo adquirido. Para quê? Para termos cultos fantásticos? Não! Isso faz parte. Mas a essência daquilo que Deus faz aqui na minha vida é para trabalhar lá fora. Você vai para a universidade para depois, durante a sua vida, trabalhar naquilo que aprendeu. Você aprende sapateiro para o resto da vida, você arranjar sapatos. Você torna-se um mecânico para arranjar carros. Ai não, eu não posso arranjar carros, eu tenho que ir para a escola. Todos os dias vou para a escola. Irmão, todos os dias estamos aqui. Sempre que estamos reunidos em nome dele, estamos aqui. Carregamos baterias, aprendemos dele. Para quê? Para anunciar. Para falar, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você faz parte de uma geração de elite especial. Porque nós não somos o caixote do mundo, do lixo. Nós somos o melhor do mundo. Mas não somos o melhor do mundo para ficarmos orgulhosamente cheios de orgulho por sermos. Nós somos o melhor do mundo para atrair o caixote do lixo do mundo. E caixote do lixo, quando eu digo isto, são pessoas que estão a caminho do inferno, que podem ser extremamente educadas, pessoas extremamente responsáveis, pessoas fantásticas culturalmente, pessoas de uma educação e de uma nobreza incrível, mas que só têm um pecado na sua vida, é não reconhecer quem é Jesus e não reconhecer que precisam dele. E esta é a diferença da igreja. A igreja, ela foi chamada para cultuar a Deus, mas o culto da igreja continua lá fora. O mais importante na nossa vida é quem está em nós, para partilhar as virtudes daquele que nos livrou da morte, do inferno, para a sua maravilhosa luz. Quando Jesus diz que somos o sal serve para conservar, mas o sal também provoca sede. Meta uma pedra de sal na boca e diga-me o que acontece a seguir. Quando a Bíblia diz que nós somos luz porque nós, e o texto termina da maravilhosa luz, nós somos luz porque em nós habita a fonte da energia, que é Cristo. Veja que tudo o que gera energia está em nós. Nós temos o Espírito Santo, que é a força maior, que está dentro de nós, que é Deus, o próprio Deus, a essência de Deus em nós. Veja o vídeo que foi gravado, o texto do vídeo, as palavras que são ditas, que tem a ver com toda a conferência. A conferência foi criada em todo... Irmãos, ouça com muita atenção, ouça. Você tem Deus em sua vida. Ou não. E foste chamado para falar dele. Textos como: ide e pregai o Evangelho a toda a criatura, tão batidos que vocês já nem os sentem. Mas este diz que elogia-nos de tal maneira, coloca-nos numa posição de enorme honra. Quando a Corine pregava ontem sobre o tabernáculo e sobre o véu que foi rasgado para que nós possamos ter acesso ao trono, nós hoje somos sacerdotes em Cristo. E um sacerdote ministra, um sacerdote faz o trabalho de intercessão pelo povo. E nós fomos chamados para interceder por quem nos rodeia. Pastor, mas ele não quer. Pastor, olha, eu tenho uma pessoa que me tem vindo a dar muitos trabalhos. E ontem, quando eu fui a determinado lugar, ele estava lá sentadinho. E eu disse-lhe, boa tarde. E ele disse-me, boa tarde. O homem não fala, o homem é mau. E nós, igreja, não podemos responder como as pessoas nos respondem. Nós temos de ser diferentes. Há bocado passou alguém naquela rua de bicicleta e eu disse-lhe, oh meu querido, como tu estás? Quando é que vens ter connosco? Vamos beber ali um café. As pessoas podem estar zangadas connosco, mas nós não podemos estar zangadas com elas.
Elas podem não nos amar, mas nós temos que as amar. Meus amados, se somos geração eleita, e só é quem aceita, porque Jesus disse: quem tem sede, diga comigo, quem tem sede, venha a mim e beba. É necessário ir, é ou não é? Há uma condição. Eu preciso de ir. Porquê? Porque somos nação santa. Já não é mais os judeus, o exclusivo povo. Não, somos todos. Homens de todas as raças, tribos e nações, povos e línguas. Salvos pelo poder do sangue. Pelo poder de que Jesus foi esmagado e espremido, para que o óleo do Espírito, a azeitona pura, derramasse óleo para estar dentro de nós. Para que por causa de nós, pessoas sejam salvas, pessoas recebam cura, famílias sejam restauradas, o milagre diário da igreja primitiva de Atos dos Apóstolos esteja a acontecer aqui. Amém? Então, meus queridos, que nós nesta manhã nos preparemos para fazer o que fizemos há bocado. De uma forma simples, sem ser massacre, sem irritar as pessoas. Eu tenho tido pessoas ultimamente, está a acontecer algo muito interessante. Pessoas ultimamente a dizer: eu tenho que ir à sua igreja. Não sou eu já a convidá-las, é elas a dizer-me: eu tenho que ir à sua igreja. Eu tenho que... você... Outras pessoas olham para mim, nem sabem o que dizem. Ai, você transmite paz. Eu às vezes ando irritadíssimo. Se eles me vissem do avesso. Porque todos temos o avesso, não temos? Pessoas que... Deus está a fazer alguma coisa. Irmãos, é hora de passar ao ativo. Amém? Ai, pastor, mas eu ainda falho muito. Esquece. Podes falhar muito, eu sei que podes. E todos vamos falhando. Mas não deixes de falar quem é Jesus. Nem deixes de falar o que Ele faz. Anuncia o que Ele é e o que Ele faz. Vamos ficar de pé para terminar. Vamos levantar nossas mãos para os céus e vamos dizer: Pai, nesta manhã eu te louvo, porque eu quero ser este homem, esta mulher, para verdadeiramente beber da tua água, de tal forma que nasça em minha vida esse rio de água viva, porque a minha alma tem sede de ti, do Deus vivo, o Deus que pode, o Deus que quer, o Deus que faz, em nome de Jesus. Mais uma vez eu peço perdão dos meus pecados e eu rogo a tua intervenção sobre mim, em nome de Jesus. Usa-me, faz de mim o que tu queres, quando queres, como queres, em nome de Jesus. Hoje eu te dou o meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.